Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse encadernado aqui, Homem-Aranha Superior, volume 2, o encadernado é intitulado Automático. Bom, só uma explicação breve, embora esse encadernado tenha o título Homem-Aranha Superior, aqui nós não temos a fase Homem-Aranha Superior que foi escrita pelo Dan Slott e publicada na revista mensal do Homem-Aranha. Essa fase já acabou tem um certo tempo, já estamos aí, no Brasil, pelo menos há 12 meses, sendo publicada a fase Nick Spencer na mensal do Homem-Aranha, e essa fase do Dan Slott, inclusive, ela também saiu em encadernados, mas isso aqui é outra coisa, né? Essa fase do Homem-Aranha Superior do Dan Slott foi a fase na qual o Dr. Octopus dominou o corpo do Peter Parker. A mente do Dr. Octopus estava no corpo do Peter Parker. Na minha opinião, foi o melhor momento do Dan Slott à frente do Homem-Aranha. Essa história aqui, ela funciona quase que como um epílogo a essa situação criada pelo Dan Slott no título principal, na qual o Aranha tinha seu corpo dominado pela mente do Dr. Octopus. Claro que ao fim tudo voltou ao normal, mas aqui nessa história nós vemos as pontas soltas sendo amarradas e vemos o destino do Dr. Octopus. Bom, nos Estados Unidos, esse Superior Spider-Man, essa história aqui, ela saiu como uma minissérie em 12 partes, compiladas aqui no Brasil em 2 encadernados. Eu já comentei o primeiro e elogiei bastante, e vou falar desse segundo, frisando que a qualidade não cai. É uma das melhores histórias do Homem-Aranha que eu leio em muito tempo, embora o protagonista não seja propriamente o Peter Parker, né? Mas é uma história que trabalha o legado do Peter de um jeito muito criativo. O roteiro é do Christos Gage, da saga inteira, e nesse encadernado aqui, os desenhos são do Lan Medina e do Mike Hawthorne, desenhos que funcionam muito bem, inclusive. Bom, na história, o que nós temos nessa história aqui? Bom, vou resumindo, né? Após essa situação de ter estado no corpo do Peter Parker, a mente do Dr. Octopus, por fim, depois de um certo momento, estando num robô, numa inteligência artificial, ela termina num clone que é um corpo perfeito, que inclusive tem todos os poderes do Peter Parker. E o Dr. Octopus, nessa história aqui, ele busca ser um super-herói, o chamado Homem-Aranha Superior. E ele está na cidade de São Francisco, tem uma identidade secreta. Só que o seguinte, o Dr. Octopus tem toda uma história de vilania. Seus hábitos arrogantes permanecem, mas ele busca e se esforça por ser melhor, assim, né? Por ser melhor. Ele diz, inclusive, que a maldade da sua época de vilania é fruto de uma doença mental causada pelos tentáculos que ele utilizava. Só que, na verdade, há desconfiança que, na verdade, ele mudou por ter tido contato com a mente do Peter Parker. Ao ler isso aqui, eu lembrei de um outro quadrinho que eu gosto bastante, que são os Thunderbolts do Kurt Busiek, que é uma história quando os Vingadores estavam desaparecidos, dados como mortos por causa da Saga Massacre. Os Thunderbolts foram uma equipe que surgiu para ocupar esse vácuo dos Vingadores, mas na verdade eles eram vilões fingindo ser heróis, mas ao fingir, acabaram sentindo o gostinho da coisa e vários deles realmente viraram a casaca para o lado da justiça. E tanto os Thunderbolts quando isso aqui me faz lembrar de uma coisa que o C.S. Lewis dizia sobre o divino fingimento. Ele dizia que fingir ter uma virtude e viver como se a tivesse é o caminho para adquiri-la. Bom, mas voltando aqui, esse encadernado ele compila os números 7 a 12 de Superior Spider-Man. Os números 7 e 8 que abrem o encadernado são tie-ins da saga A Guerra dos Reinos, mas vale dizer que funcionam bem mesmo para quem não está lendo a saga. São 2 edições, essas 2 primeiras, que eu particularmente gostei bastante. O Christos Gage, ele brinca assim metalinguisticamente com essa estrutura dos crossovers, que tem, dos grandes crossovers, que tem várias histórias que
não afetam o título principal, brinca que nessas histórias só morrem personagens, acabam sendo um pouco secundários, personagens de legado, brinca um pouco com isso, mas ao mesmo tempo usa essa história para mostrar a curva de aprendizado do heroísmo que o Otto Octavius está vivendo, né? Ele aprende, por exemplo, embora ele queira ser o principal, resolver tudo, ele aprende a ser coadjuvante, ele aprende a agir em equipe, a confiar nos outros. Já as 4 últimas histórias desse encadernado, deixa eu mostrar um pouco aqui ainda desenhos do Taino, já as 4 últimas histórias desse encadernado contam um momento bem triste, assim, bem triste mesmo. O que acontece, né? O Norman Osborn, que apareceu na saga Aranha-Gedon, volta para se vingar do Homem-Aranha Superior. Assim, por que ele volta a se vingar? Porque ele se sente humilhado pelo Otto Octavius. Mais uma vez, esse Norman Osborn, ele é de um universo paralelo onde ele tem poderes de aranha. Mas não é necessário ler Aranha-Gedon para entender isso aqui. Basta saber que ele está voltando para se vingar de algo que lá aconteceu. Embora Aranha-Gedon tenha sido muito bacana. Inclusive foi escrito pelo mesmo Christos Gage. Eu recomendo, se quiser ler tudo, né, ler os 2 volumes de Homem-Aranha Superior e a saga Aranha-Gedon, que foi publicada aqui no Brasil em alguns encadernados também. Mas focando no Homem-Aranha Superior, dá de boa para compreender. Mas o que o Osborn deseja fazer? Ele deseja destruir todo o bem que o Octavius fez sendo herói, né? Ele sequestra um garoto que o Octavius tem um apreço e ele diz que o resgate do garoto será o Homem-Aranha Superior matar 3 inocentes. Cara, isso é muito legal, porque, assim, repare, isso não é nem spoiler, isso é a estrutura, é o problema que a história cria. O Octavius fica paralisado e não sabe o que fazer. Ele não pensa que os fins justificam os meios e ele não sabe como salvar o garoto. A partir daqui eu vou dar alguns spoilers para comentar alguns pontos que eu achei muito interessantes. O que o Dr. Octopus faz, o Homem-Aranha Superior faz então? Ele convoca o Mephisto. E, bom, o Mephisto, para os fãs do Aranha, ele lembra aquela história lá fatídica, né? One More Day, quando o Peter Parker fez um pacto com o Mephisto para salvar a Tia May. Aqui, o Osborn convoca o Mephisto e propõe um pacto a ele. Propõe que o Mephisto permita que ele volte a ser como ele era durante um dia, como ele era antes, porque assim ele conseguiria pensar, não teria tantas travas morais e conseguiria salvar o garoto. O Mephisto diz que aceita se for para sempre. E o que o Mephisto propõe? Ele perderia todos os traços de Peter Parker que ficaram nele, todos os traços da memória do tempo que ele teve contato com a mente do Peter. Ele voltaria ao seu corpo de Dr. Octopus, só que sem nenhum problema, o corpo dele seria perfeito. Ele não teria nenhum problema causado pelos tentáculos que o faria ser mal, né? Então, o que o Mephisto está dizendo? Você é bom de verdade ou é o Peter Parker em você que te faz ser bom? Isso mexe com o orgulho dele, né? E todo o caminho que ele fez até então para ser bom será apagado. A Ana Maria, que é a personagem que aparece desde o Homem-Aranha Superior do Slott, por quem ele é apaixonado, insiste para ele não fazer isso. Então fica aquela dinâmica de anjo bom, anjo mau. Inclusive, esses 2 quadros aqui mostram bem isso. E aqui, minha gente, está o ponto mais legal da trama. Nós não sabemos qual foi a resposta do Dr. Octopus. Na verdade, o que acontece? Parece que foi sim. O Mephisto pergunta, você aceita a barganha? Ele olha, bom... E aí viramos a página e vemos ele de volta ao corpo do Dr. Octopus. Mas nós não temos certeza da resposta. Até porque clones é algo que o Octopus domina, né? Reparem, né? Tudo indica que ele aceitou. Tudo indica que ele aceitou. A história quer fornecer esse caminho, mas ela não dá certeza. Se ele aceitou, nós temos o quê, né? Nós temos a tragédia de alguém que abriu mão da mudança pela qual passou para salvar pessoas que ele amava e o bem que ele fez. Mas, se ele não aceitou, o que nós temos? Uma tragédia terrível, né? Um vilão que caminhou para a redenção, que se tornou um herói,
que volta a fingir ser vilão para salvar aqueles que ama. E esse fingimento deve ser inclusive para as pessoas que ele ama, para deixá-las seguras, né? O Cage fez um trabalho bem legal. Olha que tragédia, nos dois pontos, né? Um herói, um vilão que se tornou herói, que tem que voltar a fingir ser vilão e acaba que talvez volte a ser vilão, porque se a melhor maneira de ganhar, a melhor não sei, mas uma grande maneira de ganhar uma virtude é fingir tê-la, talvez o mesmo valha para o lado contrário. Ou então esse pacto que o devolveu a situação dele antes e ele faz isso por amor àquelas pessoas. Olha só que tragédia, né? E bom, Gage constrói uma trama envolvente, dinâmica, com densidade emocional. É impossível não sentir o drama do Octopus, assim, a tentativa de mudança, os passos dados e a vida o fazendo retroceder. E tudo isso, minha gente, numa narrativa simples que apresenta bem a ação e desenvolve os coadjuvantes. Lembra muitas histórias do Aranha nos anos 80. Muito mesmo. Quando eu terminei de ler isso aqui, eu botei a foto da capa dessa revista no Instagram e disse que esse é o tipo de quadrinho que me fez gostar de ler super-heróis. Isso aqui, cara, simples, mas muito bem construído, né? Eu nunca pensei em dizer isso, mas eu vou sentir falta do Octopus Aranha. E mais, depois dessa história, eu nunca mais vou olhar para o Dr. Octopus do mesmo jeito. Pois bem, minha gente, tá aí meus comentários. História que com certeza está entre os meus melhores do mês. Gibi de super-herói, raiz, simples e bem feito. Bom, agradeço por você ter visto o vídeo, né? Não esquece de dar teu joinha, de compartilhar, mostrar para os outros se achou legal, convidar outras pessoas para chegarem no Ministério dos Quadrinhos. É isso que faz a nossa comunidade aqui crescer. Deixa eu lembrar mais o quê? O link da Amazon, é claro. Se você fazer alguma compra nessa loja entrando por esse link, ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Eu acho que é só isso. Ah, não. Se você também não é inscrito no canal, estiver chegando por agora, seja bem-vindo. Clica aí para se inscrever, aperta o sininho e fica aí, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.